nós tínhamos duas dúvidas para discutir. Triglicerídeo de cadeia média. Sobre o triglicerídeo de cadeia média, eu até estava olhando na nossa apostila, está bem claro lá na apostila, gente. E triglicerídeo de cadeia média é muito importante para o trabalho do nutricionista. Inclusive, tem suplemento que a gente compra que é só o TCM. Qual que é a diferença do triglicerídeo de cadeia média para o triglicerídeo de cadeia longa? O triglicerídeo de cadeia média, lembrando, o que é um triglicerídeo? Você tem um glicerol e 3 ácidos graxos ligados nele. Então, o triglicerídeo de cadeia média, ele é caracterizado pelo fato de que esses 3 ácidos graxos, ou a maioria deles, porque eles não são sempre todos iguais, eles têm até 12 carbonos. De 6 a 12. Menos do que 6 é um triglicerídeo de cadeia curta. Então, lembrem o seguinte, entendam o sentido da coisa, que é para vocês poderem desenvolver os mecanismos de biologia, de bioquímica, nas decisões que quando vocês estiverem trabalhando. Quanto menor a cadeia do ácido graxo, lembrando que o ácido graxo ele tem uma cadeia de carbonos, e na ponta dessa cadeia de carbonos, nós temos um grupamento carboxílico, C-O-OH. Esse grupamento carboxílico, ele tem carga. Então, quanto menor for essa cadeia, maior vai ser o peso, a importância dessa parte carregada. Ou seja, se eu tenho um ácido graxo que tem uma cadeia longa, ele é muito hidrofóbico. Então ele vai precisar, ele fica uma gordura muito pesada. Ou seja, o triglicerídeo de cadeia longa, né, o ácido graxo de cadeia longa. Ou seja, ele vai precisar ser emulsificado, como se você jogasse um detergente nele, pela bile. Ele vai precisar das lipases, principalmente as lipases pancreáticas, para ser quebrado e depois ele formar a micela, não é? E depois ser absorvido. Então, ele precisa de toda essa estrutura. E aí, quando ele forma a micela, ele entra no enterócito, como ele é grande, como ele é pesado, o enterócito, a célula lá do intestino, né, o enterócito, ele vai pegar esse conjunto de ácidos graxos de cadeia longa, vai formar o quê? O quilomicron, porque são ácidos graxos muito hidrofóbicos, então eles precisam ser colocados dentro de uma lipoproteína, então é esse quilomicron que será jogado na circulação, mas passando primeiro pelo sistema linfático, para depois cair na circulação sistêmica, ok? Esse é o triglicerídeo de cadeia longa, em que o ácido graxo é muito hidrofóbico, em que as cadeias têm mais de 12 carbonos. Quando uma cadeia tem menos de 12 carbonos, ele já não precisa de... Ele é menos hidrofóbico, ele já tem uma força dessa parte hidrofílica muito maior. Então, como é que acontece? Quais são as lipases? Nós temos a lipase lingual, lembram dela? Nós temos a lipase lingual, mas ela não atua na boca, até pelo tempo que ela tem aqui. Ela vai atuar no estômago, junto com a lipase gástrica. Essas lipases aí, elas funcionam principalmente para esses ácidos graxos aí de cadeia média e de cadeia curta. Então, essas lipases, elas serão importantes para o neonato, para a criança que está amamentando na mãe, porque isso daí é característico da gordura do leite materno. Essa é uma das grandes diferenças entre o leite humano e o leite de vaca, porque a composição de ácidos graxos dele é mais leve, então ela já começa a ser digerida no estômago. E daí aquele pensamento que depois vocês vão ver lá em materno infantil, que muitas mães falam assim, nossa, o meu leite é fraco, meu neném mama e daí a pouquinho ele tá chorando de novo, Realmente o neném chorando não é fácil, porque aí ele chora toda hora sim, né? Ele chora, o neném chora. Porque quando você dá o leite materno, o processo de digestão é muito mais lento. E aí a mulher pega e faz uma madeirona aí de um leite de vaca e dá para essa criança. A criança vai ficar como se ela tivesse comido o quê? Como se ela tivesse comido uma feijoada.
um alimento mais pesado, cheio de proteína, cheio de gordura, e aí essa criança vai ficar empanturrada mesmo. Então, aí ele chora menos. Ah, olha só, quando eu dou o leite de vaca para essa criança, ela fica mais satisfeita. Não, ela está com uma digestão mais difícil, diferente do leite materno. Mas, enfim, então, esses ácidos graxos de cadeia mais curta, né, os de cadeia média, eles já começam a ser quebrados. O que a lipase faz? Lembrando, quando a gente fala lipase, o que a lipase faz? Ela quebra o triglicerídeo, liberando ácido graxo. É só isso que a lipase faz. Lipase, quebra o lipídio, liberando ácidos graxos. Então, esses triglicerídeos, que agora muitos deles estão quebrados, vão cair no intestino, saem do estômago. Então, nós estamos evoluindo, ó, estômago, intestino. Aí eles chegam no intestino. Então, o que vai ter no intestino com relação a esses ácidos graxos? Com relação a esses triglicerídeos? Eu vou ter triglicerídeos que foram quebrados, com ácidos graxos livres, e eu também terei alguns outros triglicerídeos que estarão inteiros. Esses ácidos graxos de cadeia média, eles são rapidamente absorvidos. Eles não precisam de emulsão. Eles não precisam de emulsão. Então, eles entram no enterócito. E uma grande diferença deles é que eles caem na circulação enterohepática rapidamente. Eles têm a velocidade de absorção deles é quase similar à velocidade de absorção da glicose. Então, enquanto o triglicerídeo de cadeia longa, ele precisa formar quilomicron, os ácidos graxos de cadeia média, eles caem direto na circulação no sistema sanguíneo, na circulação sanguínea, e vão para o fígado. Ou seja, eles são muito interessantes para aquele paciente que tem problemas no trato gastrointestinal, que tem problemas no processo de digestão, aquele paciente ou em pós-operatório, ou, enfim, ele é mais rápido de ser absorvido. E ele tem o mesmo valor calórico. Um pouquinho. Dúvidas sobre isso, gente? Triglicerídeo de cadeia média é suplemento, inclusive. A gente encontra para vender. Uma grande fonte de triglicerídeo de cadeia média, óleo de coco, que está aí na modinha, não é? A gordura de coco. Ela é riquíssima em triglicerídeo de cadeia média, por isso é que ela tem aquele aspecto meio aquoso. Ao mesmo tempo, são triglicerídeos de cadeia média que tem uma cadeia saturada, eles não têm dupla ligação. Por isso é que, ao mesmo tempo, ela tem aquele aspecto meio líquido, ela também tem um aspecto meio endurecido, porque são ácidos graxos saturados. Mas preste atenção, as triglicerídeos de cadeia média não têm ácido graxo essencial nele, porque os ácidos graxos essenciais, eles têm 18 carbonos. Tá bem? Mas qual que é a grande fonte de ácidos graxos essenciais? Óleo de soja, nada mais barato do que isso. Então, quando você estiver comprando um ácido graxo de cadeia média, que você compre um ácido graxo de cadeia média. Porque se a empresa te vender um ácido graxo de cadeia média, falando que colocou ácido graxo essencial nele, você está comprando um óleo de soja junto com ele. Não tem necessidade. Tá bem? Quando você quer aquilo ali, você quer um ácido graxo que aumente a densidade calórica do alimento do seu paciente, sem repercutir, sem dificultar o processo de digestão dele, porque ele não precisa de bile, ele não precisa ser o ácido graxo de cadeia média, ele não precisa de bile para ser emulsificado, e ele não precisa das lipases pancreáticas. Ele é absorvido direto. Essa que é a grande vantagem dele. Então, ele tem um processo de digestão e de absorção muito mais rápido. Então, para paciente que tem pancreatite, problemas intestinais, enfim, ele é de grande ajuda. Dúvidas sobre isso, gente? Tranquilo?
TCM é muito utilizado, tá? Ferro. Natália, eu estudei seus artigos, viu? Foi ótimo. Ontem eu estava aqui estudando eles. É muito bom quando vocês trazem essas demandas, porque aí faz a gente, elas fazem a gente se atualizar, questionar, ainda mais que não é uma coisa que eu trabalho no dia a dia, eu não mexo, apesar de a gente até publicou um artigo sobre ferro, mas era com relação a DRIs, não era sobre o metabolismo do ferro. Então, realmente, é uma coisa que eu nunca estudei tão a fundo. Vejam, deixa eu passar alguns slides, que eu acho que vai ficar mais fácil. Espera aí, deixa eu ver aqui a pergunta. Quando os ácidos graxos de cadeia caem na corrente sanguínea, eles são transportados pela albumina? Sim. Sim. Boa pergunta. Olha, ferro realmente é um problema de saúde pública. A anemia, ela tem um fator funcional, e ela prejudica o rendimento, condição de trabalho, a produção da sociedade. Quando alguém chega a falar que está anêmico, a capacidade dele cognitiva já foi embora sim. Quando alguém chega a aparecer fisicamente que ele está anêmico, a capacidade cognitiva dele está comprometida há muito tempo. O cansaço dele está comprometido há muito tempo. E qual que é um dos problemas do ferro? Primeiro, a biodisponibilidade das fontes de ferro que a gente encontra na natureza. Então, nós temos dois tipos de ferro, o ferro orgânico e o ferro inorgânico. Gente, sempre que a gente falar com relação a orgânico, vocês têm esse entendimento? Isso é orgânico, isso é inorgânico. Quando a gente fala que ele tem um componente orgânico, ele tem um componente que é formado por carbonos. Então, quando falar que é orgânico, ele está associado a um grupamento carbônico. No caso do ferro, o orgânico aí, fisiologicamente falando, é o quê? É o grupo M, que é aquele anel pirrólico. Então, esse grupo M, quando eu falo que o ferro é orgânico, ele está dentro desse grupo M, que é aquele, é o protoporfirínico, né, com aquela caixa dele que eu vou mostrar aqui. Isso é o orgânico. Quem sintetiza esse grupamento orgânico? Células animais. Células animais, quase todas as células do organismo, principalmente aquelas que estão associadas à eritropoiese, à síntese das células vermelhas. Então, a gente não vai encontrar esse grupo M em vegetais. Você não vai encontrar esse grupo M numa couve, gente, como é que fala? Num vegetal que tem ferro pra caramba. Brócolis. Tem um gostinho metálico, esqueci o nome dele. Qual? Brócolis. Brócolis, não, mas tem um outro, que a folhinha dele é fininha, inclusive. Macarrão com espinafre. Você não vai encontrar grupo M em espinafre, porque grupo M é de fonte animal. O grupo M, ele é a forma de proteger o ferro e desse ferro ser transportado, estará presente na hemoglobina ou na mioglobina. Então, a hemoglobina dentro da hemácia, que está circulando no sangue, e a mioglobina dentro das células vermelhas, dentro das células musculares. Então, esse grupo M é o componente orgânico onde o ferro estará lá no meio. Então, ele só será encontrado em fontes animais. Então, esse é o componente, esse é o ferro orgânico. Quando nós falamos ferro inorgânico, é o ferro livre, é o ferro que estará nos vegetais, no brócolis, seja lá onde for. Então, esse ferro livre, ele tem que estar, primeiro, esse é o grande problema, é esse ferro inorgânico, porque quando ele está dentro de um componente orgânico, ele é fácil de ser absorvido. O componente orgânico, ele é sempre mais fácil de entrar no enterócito.
ok? Já o ferro inorgânico, não. Primeiro, ele tem que estar ionizado. O ferro elementar, ele nunca será absorvido, que é o ferro zero. Ele tem que estar na forma 3 ou na forma 2. Ele tem que estar ionizado. Ele tem que estar livre, ele não pode estar ligado. Se ele estiver ligado a oxalato, fitato, o alimento, gente, ainda mais os vegetais, eles correspondem a uma matriz alimentar extremamente complexa. Aquilo ali tem coisa de tudo quanto é tipo, e são extremamente reativos, então um se liga no outro. A partir do momento que esse ferro está ligado em alguma coisa, esse ferro inorgânico, ele não entra nem por reza. Então, ele vai entrar de um lado e vai sair do outro. Ele não será absorvido no nosso corpo. Então, ele tem que estar ionizado e tem que estar livre. Daí o problema do ferro na saúde pública, porque o ferro ele tem baixa biodisponibilidade. O ferro orgânico tem uma melhor biodisponibilidade. Só que o ferro orgânico, ele é caro. Nós vamos encontrar o ferro orgânico na carne, principalmente nas carnes vermelhas. Então, ele é caro, ele é uma fonte mais cara. O ferro inorgânico, ele é barato. Você olha aí na tabela de composição de alimentos, espinafre tem uma quantidade absurda de ferro. Só que desse ferro, somente uma pequeniníssima quantidade, lá, menos de 5%, será absorvido dele, porque ele tem que estar livre e ionizado. Pois bem, então, esse ferro que estará na maioria das vezes na forma de ferro 3 nos vegetais, ele tem que passar. E esse processo de passagem desse ferro aí dos vegetais já começa a acontecer desde o estômago. Por quê? Porque quando a gente come, o alimento ele tem que ser transformado. A parte da boca para dentro, você já começa uma transformação desse alimento. Então, você tem células vegetais, você tem células animais, mas vamos considerar aqui que você está comendo o espinafre. Você começa a mastigar, você já começa a formar uma emulsão, no estômago você já começa a ter quebra, você já começa a liberar proteínas que estão ligadas a um composto, a outro composto, e você vai liberando as células, vai quebrando as células e vai liberando o ferro. E aí o ferro que você vai liberar do espinafre, ele está, na maioria, na forma 3+, ok? Ferro dos vegetais, 3+. Só que para esse ferro ele ser absorvido, ele é absorvido na forma 2+. Ele só entra no enterócito na forma 2+. Então, tem algumas formas disso acontecer. No próprio processo de digestão, ácido do estômago, vitamina C, o ácido ascórbico, são elementos que vão contribuir para a passagem desse ferro 3 para ferro 2. E no próprio enterócito também, nós temos enzimas que vão transformar esse ferro da forma 3 para a forma 2. E aí, esse ferro entra no enterócito, por um mecanismo que eu vou dar uma passada nesse mecanismo para vocês, ok? Já o ferro da forma orgânica, ele vem empacotadinho no grupo M, e aí ele entra no enterócito. Então, no corpo nós temos o ferro em que forma? Na hemoglobina, que é a maior parte, e na mioglobina, e em enzimas, que são enzimas que são chamadas hemioxigenases, ou enzimas que têm, a hemioxigenase é uma específica, são enzimas que possuem o grupo M, por exemplo, citocromo P450 do fígado, que é responsável pela detoxificação, são metaloproteínas, são enzimas que precisam do ferro no seu grupo ativo, mas é aqui que o ferro está, a maior parte do ferro do nosso corpo, hemoglobina, dentro da hemácia. O ferro armazenado, isso aqui é legal, que foi a pergunta que foi feita. Nós temos o ferro na transferrina, na ferritina, e o que é a hemosiderina? Transferrina. Transferrina é a forma como o ferro é transportado, que ele está, inclusive, na forma de 3+. Ferritina, ela é
sintetizada e é uma forma de estoque de ferro. Ela é sintetizada no fígado, baço, trato gastrointestinal, e ela é uma forma de estoque de ferro. Então, vejam, nós temos a ferritina, é uma proteína em que o ferro vai ficar armazenado. Deixa eu mostrar aqui. Vou voltar para cá, cadê? Aqui. Olha, o ferro, as duas formas de absorção, eu não consigo seguir slide, não. O ferro 3, ele vai passar para ferro 2 por essa enzima, e aí o ferro inorgânico, ele é absorvido por uma série de transportadores. Aqui nós temos um transportador, que é o DCT1, e aí o ferro inorgânico entra. Então, ele vai entrar como ferro 2. O ferro M, tá vendo que tem essa bolinha aqui no meio, gente? Essa bolinha aqui está representando o ferro. O ferro que está dentro do grupo M, que é essa forma aqui, ó, anel dentro de um grupamento protoporfirínico, que são esses anéis pirrólicos aqui, esses anéis, eles protegem o ferro para que ele se mantenha na forma 2+. E uma outra coisa que é muito importante nesse grupo, qual que é a função desse grupo? Proteger para que o ferro fique na forma 2+, e esse grupo aqui, ele está dentro de uma hemoglobina, ou dentro de uma mioglobina, que são 4 proteínas, cada uma delas tem um grupo M. Então, cada hemoglobina ou mioglobina tem 4 grupos M. 1, 2, 3, eu já estava colocando um grupo a mais. Tem 4 grupos M. Em cada grupo M eu tenho o ferro, e nesse ferro, o que eu vou ligar nesse ferro? O oxigênio, ou o CO2. Então, o ferro, ele é essencial para o transporte de oxigênio. Onde é que eu estava aqui? Passo para lá, passo para cá. Então, o ferro, dentro do grupo M, ele é essencial para o transporte de oxigênio. E aí é esse oxigênio que será levado para todas as células do nosso corpo. Para que eu preciso de oxigênio? Para metabolismo celular, para oxidação, para a minha mitocôndria. Eu preciso do oxigênio porque é esse oxigênio que vai receber no final lá da cadeia de transporte de elétrons, os hidrogênios do FADH2 e do NADH. Então, eu preciso desse oxigênio. Quando a gente fala assim, é para respiração celular, fica uma coisa muito óbvia, né? Parece que entra oxigênio de um lado e sai CO2 do outro. Mas o que está acontecendo aí no meio? O que está acontecendo aí no meio é tudo que a gente viu em nutrição e metabolismo até agora e muito mais. O que está acontecendo aí no meio é oxidação de lipídio, oxidação de ácido graxo e oxidação da cadeia das proteínas, que vão produzir, essa oxidação que vai produzir o quê? ATP para energia para a célula. Aí, quando a gente fala em ATP, vamos parar de associar ATP só com movimento, só com contração muscular, só com você poder correr, com você poder ir para academia. Isso é muito restrito, porque se você não fizer nada, você vai continuar produzindo ATP, porque você precisa de ATP para quê? Para ficar vivo. Simples assim, para que as suas células fiquem vivas. Você precisa de ATP para você manter a sua membrana funcionante, porque a sua membrana ali tem bomba de potássio, bomba de sódio, para que não entre um monte de água, para que não saia um monte de água, para você sintetizar as suas proteínas, para você manter a integridade das suas organelas. Então, olha para o seu corpo e pensa assim, que cada célula ali do seu corpo está trabalhando intensamente nesse momento. Está trabalhando de uma forma extremamente intensa, e você nem tem noção do tanto que o seu corpo está trabalhando. Então, a gente precisa de oxigênio para produzir ATP para manter as suas células íntegras, para manter as suas células funcionando, para manter as suas células sintetizando hormônios, para manter as suas células sintetizando enzimas. Pensa, você tomou seu café da manhã, agora você está digerindo seu café da manhã. Alguma célula sua está produzindo as enzimas pancreáticas que vão
digerir as proteínas, que vão digerir os lipídios, ok? Tudo tem um trabalho, o seu corpo trabalha intensamente. Se você tomou um café, provavelmente você gastou uma xícara, não vai ter alguém que vai lavar essa xícara? Aí tem umas coisas que parecem assim que elas vão acontecendo, né? Pois é, no seu corpo também. Então, mesmo que você não faça nada, a manutenção da sua vida já é um trabalho absurdo que ele está acontecendo. E feito para cada célula. Então, a produção de ATP, para ter uma produção de ATP, você precisa de mitocôndrias. E chega no final, você tem um oxigênio. Sem esse oxigênio, a sua produção de ATP vai ficar limitada e você entra em fadiga, que é a característica da anemia. A pessoa se sente mais cansada. Ela acorda cansada. Vai interferir no cognitivo, porque vai interferir no sistema nervoso central, ok? Então, esse ferro que está dentro da hemoglobina, ou que está dentro da hemoglobina, ele precisa ser protegido por esse anel do grupo M, para que o ferro se mantenha lá e para que o oxigênio fique lá também, ok? Então, esse arcabouço é um arcabouço orgânico. Quando ele entra, e o ferro que está aqui no meio é ferro 2+. Quando ele entra, ele será quebrado, esse grupo M será quebrado por proteínas que são chamadas de hemioxigenases. Aqui, no caso, está quebrando o grupo M que vem do alimento. Isso aqui é alimento. Dentro da célula, esse grupo M vai ser convertido em biliverdina, bilirrubina e vai cair na circulação. Vai para o fígado, vai ser conjugado e vai seguir para o metabolismo da bilirrubina. Então, o metabolismo do grupo M vai gerar a bilirrubina no final. Essa bilirrubina, ela será eliminada pelas fezes, ela será eliminada pela bile, que vai cair nas fezes. Então, essa é uma das principais formas, a urina também elimina um pouco. Essa é uma das principais formas de eliminação desse grupo M aqui. Então, lembra quando eu falava para vocês, para considerar que a bile, ela é formada por uma série de componentes, que aí nós temos os sais biliares, mas nós também temos a bilirrubina, que é resultado do metabolismo do M. Nós temos uma forma de eliminação de compostos que são hidrofóbicos. Então, a bile é uma forma de excreção desses elementos do nosso corpo, que vão cair na circulação, ok? Vão lembrar disso? Que nós temos que a bile não é só um agente emulsificante, ela está levando uma série de compostos aí. Então, sal biliar é uma coisa, os sais biliares lá, não é? O cólico, o glicocólico, o taurocólico, aqueles são os sais biliares que vão funcionar emulsificando a gordura da dieta. Agora, nós temos os sais biliares e nós temos a bilirrubina. A bilirrubina é resultado do metabolismo do M. Todo mundo junto, gente? Sim. Então, estão me acompanhando nisso daí? Beleza? Então, grupo M, eu tenho o ferro e eu tenho o grupo M. Esse grupo M ele vai ser metabolizado e vai produzir bilirrubina. Essa bilirrubina vai cair na circulação, fígado, que ela vai ser conjugada com açúcar, com ácido galacturônico, e aí ela é eliminada. Tudo bem? Então, voltando. Então, aqui nós temos o ferro, que está na forma 2+, ferro que está na forma 2+. Então, a partir de agora, nós temos um pool de ferro 2+. Esse ferro 2+, ele não ficará livre dentro da célula. Aliás, o ferro, ele não fica livre. É muito pouco a quantidade de ferro que fica livre. Por quê? Porque o ferro, ele é um agente
que provoca a oxirredução. Então, se ele estiver livre, ele vai atacar membranas, ele vai causar destruição celular, ele vai favorecer processos de oxidação celular. Então, inclusive, a quantidade de ferro no nosso corpo, ela é rigorosamente controlada. Isso daí é uma coisa importante. A quantidade de ferro, a quantidade que entra de ferro, a quantidade de ferro que a gente mantém no nosso corpo, nós temos um rigor absurdo para o processo de absorção dele. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele é importante, nós precisamos desse pool de ferro para fazer parte dessas enzimas, da mioglobina, da hemoglobina. Se a gente tem uma quantidade de ferro a mais, esse a mais, ele começa a atacar o oxigênio, e aí esse oxigênio começa a atacar membranas. Atacando membranas, eu tenho degeneração celular, que vai causar dano celular, morte celular, e quando eu falo dano, morte celular, eu estou falando de processos inflamatórios, inclusive. E aí eu tenho desenvolvimento de cirrose, eu tenho problema. Para cada tecido vai acontecer de uma forma diferente. Hipogonadismo, cirrose, problemas cardíacos, enfim, é uma destruição geral. Então, a quantidade de ferro, ela tem que ser extremamente controlada, o que entra e o que fica, ok? Então, inclusive, ele não estar livre. Quando ele está, então, dentro da célula, que nós temos o enterócito, ele estará ligado na ferritina. A ferritina é uma proteína que vai se ligar ao ferro dentro da célula, mais ou menos. Olha, o que é essa ferritina? Ela é uma proteína. Nós temos uma variação nesse tipo de proteína. Ela é uma proteína formada por várias cadeias, que aí eu estou entrando no detalhe dessa ferritina, mas ele é importante, tá? Até pela modinha que eu estou vendo no momento. Ela é uma proteína formada por várias cadeias, e essas cadeias podem ter especificidades, que aí eles chamam de ferritina de cadeia leve, ferritina de cadeia pesada, tá? A maior parte dessa ferritina, ela é uma proteína solúvel. A maior parte dessa ferritina fica dentro da célula, armazenando ferro, dentro do enterócito e principalmente dentro da célula hepática. E onde mais precisar, tá? Mas aí são grandes lugares de concentração dessa ferritina. Mas nós também temos uma parte da ferritina, que é a ferritina sérica, uma pequeniníssima porcentagem, que é a ferritina sérica. Então, acontece o seguinte, é que essa ferritina sérica, ela é proporcional ao que tem de ferro, porque na ferritina ela é uma proteína que se liga ao ferro, mas ela pode estar ligada ao ferro ou não. Então, se ela estiver ligada ao ferro, ela é chamada de ferritina saturada. Se ela não estiver ligada ao ferro, ela está na forma insaturada. Então, a quantidade de proteína que está ligada ao ferro vai depender da quantidade de ferro no organismo. Por exemplo, o indivíduo que está em anemia, que consumiu pouco ferro, a maior parte da ferritina dele estará desligada do ferro, estará insaturada. Não, uma pessoa que está se alimentando adequadamente, que tem as reservas, que tem todas as reservas, todos os estoques de ferro que ele precisa, essa ferritina estará adequadamente saturada nos tecidos. E essa ferritina que é sérica, ela é um espelho do que está acontecendo com a ferritina que está armazenada lá no fígado, na medula, nas células vermelhas, tá bem? Então, se eu tenho, ela é uma pequena porcentagem, mas se eu pego um pouco do sangue dessa pessoa, se eu faço um exame dessa ferritina, e aí me fala que essa ferritina está bem saturada, qual que é o entendimento? Olha, essa pessoa está com os níveis de ferro no corpo dela adequados. Então, pela ferritina sérica, é possível entender
como estão os estoques de ferro hepático, do enterócito e das células vermelhas. Entendeu? Ela é sérica. Até porque, senão, eu precisaria ir lá fazer uma biópsia do fígado. Não vou fazer isso para saber os estoques. Então, a ferritina que está na circulação, que é pequena quantidade, porque a ferritina não é uma proteína de transporte, ela é uma proteína de armazenamento, essa é a principal função dela. Ela vai mostrar a condição de estoques de ferro do nosso corpo. Ok? Tudo bem? Então, essa ferritina armazena o ferro 2, e aí, isso aqui está dentro do enterócito, a parte apical e a parte basolateral. Essa ferritina, ela tem que sair. Esse ferro tem que sair. A ferritina fica, porque ela é uma proteína de armazenamento. Como eu falei, é só uma pequeniníssima porcentagem dessa ferritina que é solúvel. Esse ferro vai sair, ele vai ser desligado dessa ferritina e ele vai se ligar na transferrina. A transferrina é uma proteína de transporte, como o próprio nome está falando, de trânsito. Então, a transferrina vai se ligar a esse ferro e vai carregar. Só que, assim como a ferritina se liga no ferro 2, a transferrina é ferro 3. Então, esse ferro 2, ele vai passar para ferro 3 por outras proteínas. Aqui nós temos, isso aqui, gente, é um conjunto extremamente complexo de transportadores, de receptores, tem um conjunto de proteínas que passa esse ferro 2 para ferro 3, e uma dessas proteínas é a ceruloplasmina. Uma delas, mas existem outras. É a ceruloplasmina, que é uma proteína ligada ao metabolismo do cobre. Então, a transferrina se liga a esse ferro e leva esse ferro para a circulação. Estamos juntos até aí? Sim? Sim, professor. Sim. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para uns fatores. Isso estava até num artigo que a Natália me passou. Tem 2 artigos lá, Natália. Tem aquele artigo de revisão, ele é ainda melhor do que o outro, e aí eu peguei algumas teses, outros artigos. Todo o controle da absorção do ferro acontece aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Isso que eu vou falar para vocês agora. Olha, esse ferro veio e se ligou à transferrina, ok? Aqui nós temos proteínas que são receptores. Quer ver qual que é o nome específico dessa proteína? HFE. Aí é uma série de siglas. Entre elas, tem esse HFE. É uma proteína aqui, receptora. Olha o que essa proteína receptora faz. Gente, sabe essa coisa? Sabe quando você está passando assim na rua, que aí o sensor de movimento, que aí percebe que você está ali, e aí acende a luz? Hein, gente? Uhum. Sabe assim, fala assim, nós vivemos num momento de alta tecnologia, temos sensores, casas inteligentes que percebem que você entrou, e aí você aí já liga o chuveiro, aí percebe que você entrou e já já ferve a água, sabe essas coisas assim que a gente fala assim, uau, quanta tecnologia! É ou não é? Isso não é nada. Isso não é nada perto de um sensor de uma célula. E a gente está muito longe de um controle, de uma sinalização celular. E olha, quer ser um nutricionista diferenciado hoje, entenda expressão gênica. Porque hoje não se fala mais em quantidade de proteína, fala-se em expressão gênica. Então,
mas sem escapar disso. Essa coisa assim, então lembra dessa casa inteligente que se você entra, ela percebe que você entrou e dá todos os comandos numa célula. Isso acontece de forma muito melhor. Olha isso aqui. Essa proteína. Eu não vou ficar entrando em nomes de proteína, porque essa foto aqui é do Boron, tá? De um livro de fisiologia, assim, de ponta. E ele, nesse livro aqui, ele já questiona, ele fala que o mecanismo de absorção do grupo M não é tão definido assim, sendo que em alguns artigos mostra que esse grupo M tem proteínas específicas. Então, não vou ficar entrando em nome de proteína, mas eu quero que vocês entendam como que a coisa funciona, como que a banda toca, tá bem? Como que essa sinalização funciona. Olha que coisa mais linda, nós temos uma série de proteínas aqui na membrana basolateral, com receptores, com sinalização. Temos proteínas específicas que vão observar o nível de saturação da transferrina. Ela observa se a transferrina está ligada ou se a transferrina está desligada. Então, a transferrina está passando por ali e essa proteína, ela percebe assim, essa transferrina está desligada. Nós temos um nível de transferrina desligado. Gente, o que significa que tem transferrina passando desligada na circulação? O que a célula entende? Tem transferrinas passando desligadas. Imagina, isso aqui é o enterócito, isso aqui é a circulação. Se tem proteínas passando desligadas, é porque os estoques de ferro estão diminuídos. Da onde que a transferrina é a proteína de transporte? Estão juntos? Hein? Feedback, please. Transferrina é a proteína de transporte. Se ela pega a transferrina, a proteína de transporte, ela vai pegar o ferro de onde? Da ferritina. O ferro que estava armazenado. Onde que essa transferrina pega o ferro? Ela pode pegar o ferro do fígado, ela pode pegar o ferro do baço, ela pode pegar o ferro das células, ok? Então, se essa transferrina está passando sem ferro, significa que os níveis de estoque de ferro do nosso corpo estão baixos, ok? Porque aqui eu estou falando da ferritina no intestino, mas nós temos ferritina no fígado, armazenando o ferro do nosso corpo. Então, nós temos um sistema de armazenamento de ferro, tá claro isso? Armazenamento de ferro, ferritina, que está no enterócito, que vai guardar o ferro que vem da dieta e que está nos nossos tecidos, ok? Ok? Ferritina está dentro dos tecidos, armazenando ferro. Um dos mais importantes é o fígado. A ferritina armazenando ferro, aqui, vamos supor que eu passe por um período sem consumir ferro. Eu continuo tendo ferro no meu corpo? Eu fico 2 dias sem comer ferro. Eu fico 2 dias numa dieta da melancia. Tá? 2 dias fazendo detox. 2 dias. Detox da melancia. Aí eu não estou consumindo ferro nenhum, que aquilo ali, se tiver muito pouco, e se o pouco tiver, não é absorvido, ok? O que vai acontecer comigo durante esses 2 dias? Eu terei ferro, eu tenho ferro no meu corpo durante esses 2 dias? Vamos ser mais práticos. O que vocês acham? Gente, você está vivo? Quem fizer a dieta da melancia depois de 2 dias continua vivo? Pensa, dieta da melancia, 2 dias. Vai continuar vivo depois de 2 dias? Tá vivo. Não tô falando se ele tá mais ou menos inteligente, tô falando que ele tá vivo. Ele tá vivo. Lógico que ele tá vivo.
Por que que ele está vivo? Porque ele tem estoques no corpo dele. Porque o corpo pensa, se esse indivíduo fizer essas burrices da vida, a gente mantém a vida dele. Mantém a vida dele. E ele precisa de ferro para a vida dele, porque é a forma de transporte de oxigênio para ele continuar produzindo ATP. Ele tem ferro. Onde que está esse ferro? Armazenado. Então, é para isso que nós temos armazenamento de ferro. É lógico que, durante esse período, ele está utilizando ferro armazenado. Então, a transferrina, quando passar pelo intestino, ela não vai encontrar ferro por lá, porque o indivíduo está comendo melancia, mas vai encontrar ferro no fígado e vai continuar levando ferro para o corpo dele, ok? Então, pense nisso, é por isso que nós temos estoques no nosso corpo, dos minerais, principalmente de ferro. Mas eu não posso ter uma grande quantidade de estoque, porque senão esse ferro começa a ser danoso, então eu tenho um limite desse estoque. Não adianta, gente, a gente saber todos os receptores e a gente pensar assim, uma pessoa fica 2 dias sem comer ferro, ela vai o quê? Ficar sem ferro? Não, e os estoques dela? Então, é para isso que a gente tem que entender como que funciona o processo de metabolismo, para a gente não sair falando besteira por aí. E tendo condutas erradas, o que é pior. Então, olha, a transferrina, que está passando, que é uma proteína de transporte, que roda para lá, roda para cá, que pega o ferro do fígado, não é? Ela pode estar ligada ou desligada. Se a maioria da transferrina está ligada, vamos considerar aqui uma transferrina ligada, tá? Se a maioria da transferrina está ligada, significa o quê? Significa que os estoques estão muito bem. Ou seja, ela está pegando muito ferro que está armazenado lá no fígado, na ferritina do fígado. Então, ou seja, mostra o quê? Se a maioria da transferrina está ligada, mostra que não preciso de ferro agora. Ok? Se a maioria da transferrina que passa por aqui, ela está ligada, esses receptores vão perceber, a transferrina está ligada. Então, o corpo não precisa de ferro agora. E aí, ele diminui a expressão dessas proteínas transportadoras de ferro aqui. Tudo. Diminui o processo de absorção de ferro. Porque essas proteínas de membrana, gente, elas não são fixas. Elas são sintetizadas, elas são expressas num DNA, que vai sintetizar um RNA, que vai para os ribossomas, lá no processo, né, o DNA, para tradução, para sintetizar um RNA, lá nos ribossomas, aí é que elas serão sintetizadas. Ou seja, eu tenho, aqui atrás, eu tenho sensores para perceber se a transferrina está ligada, ou se a transferrina está desligada, ou se a transferrina está ligada. Diferente disso, esse sensor percebe que a maioria da transferrina está desligada, está sem ferro, ou seja, vai mostrar que os estoques de ferro do corpo estão baixos. Na mesma hora, esse receptor essa proteína aqui sinalizadora vai disparar sinais que vão para o núcleo da célula e vão sintetizar essas proteínas, e aí aumenta a absorção do ferro. Então, o processo de absorção daqui, ele ocorre no controle do que tem dentro do corpo, do que está circulando. Absorve mais se eu preciso de mais. Absorve menos se as minhas reservas estão saturadas. Se as minhas reservas estão cheias. Se as minhas reservas estão vazias, se a minha ferritina do fígado diminuiu o ferro, se a minha transferrina diminuiu o ferro também, vai sinalizar
que eu preciso de mais ferro, e aí as proteínas transportadoras, elas aumentam. Entenderam isso? Sim. Eu entendi. Eu só perdi uma coisa, Luciano. O quê? A hora que o sensor nota que a maioria da transferrina não está ligada, aí aonde que ele sinaliza mesmo? O que acontece? Sinaliza para ferritina? Eu me perdi nessa parte. Eu não entendi, Natália, desculpa. Como é que é? A hora que essa proteína, né, ela vê que a maioria da transferrina não está ligada a um ferro, o que acontece? Ela sinaliza para quem mesmo? Ela detecta isso. E aí isso daí acontece para a transferrina, mas poderia ser para qualquer outro sinal celular. Isso é um sistema de sinalização celular. Nós temos proteínas específicas para cada situação. Nesse caso, ela está sinalizando ferro. Quando ela faz isso, ela dispara processos dentro da célula. Não é ela que chega lá no núcleo, ela dispara uma sinalização dentro da célula, que vai lá no núcleo da célula, que vai no DNA da célula, e aí o DNA vai sintetizar um RNA mensageiro, que vai lá no ribossoma, e aí vai sintetizar as proteínas de transporte. E aí nós temos maior absorção, porque à medida que eu tenho mais proteína de transporte, aqui uma clássica, inclusive naquele artigo lá, é HCP1, é uma proteína de transporte. Tem várias, HCP1 é até para o grupo M, mas tem várias outras. Então, à medida que eu preciso de mais ferro, sinaliza para o DNA, vai sintetizar proteínas de transporte e aí aumenta a absorção do ferro. Lembra quando a gente falava de glucagon e insulina? Glucagon e insulina não entram na célula, eles atuam como receptores, eles se ligam a receptores externos. A partir do momento que se liga a receptor externo, no caso do glucagon, lembra que ele disparava adenilato ciclase, que produzia AMP cíclico, que ativava as proteínas quinases, que aí fosforilava todas as enzimas, e aí as enzimas agiam de acordo com a sinalização do estado de jejum? Isso é sinalização celular. Entendeu? Então, eu tenho membrana absortiva, né, apical, e a basolateral. Eu tenho proteínas aqui que vão detectar o que está acontecendo no corpo. A partir do que está acontecendo no corpo, elas vão sinalizar para o núcleo para produzir proteínas que virão para a superfície do enterócito. E aí elas irão aumentar a captação do ferro. Entendeu? Só um pouquinho, entendeu, Natália? Entendi, obrigada. O que acontece aqui vai sinalizar processos celulares que vão definir o que vai acontecer aqui. Então, é bem sinalização de casa inteligente, só que é muito mais inteligente. Né? Você entra numa casa e a casa detecta que você está lá e vai acendendo luzinha. Isso não é nada. Aqui é muito mais. Aqui sintetiza, aqui produz a luzinha. Não só liga, mas aqui produz. Oi, fala. Quem te... Consegui, era a próxima etapa. Vamos lá? Mas entenderam isso? Transferrina, transporte, ferritina dentro do tecido. Mas nós temos uma parte dessa ferritina que eu falei que é solúvel, que é chamada de ferritina sérica. E ela mostra, ela é um espelho do que está acontecendo com a ferritina que está armazenada. Se ela está mais saturada ou menos saturada. Ponto. Mas ferritina, transferrina, albumina são proteínas. Estamos juntos? Proteína é proteína, formada por aminoácidos. Tudo bem?
Porque quando a pessoa tem uma anemia, a anemia dela pode ser por falta de ferro, mas muitas vezes a anemia é por falta de um prato de comida. Mas às vezes a pessoa está comendo angu, fubá, e não tem o ferro, né? Aí é a fome, que eles chamam de fome oculta, mas aí são outras questões, que eu nem mexo nisso. Essas proteínas precisam ser sintetizadas, ok? Então, a pessoa pode ter anemia não só por deficiência de ferro, mas por deficiência de aminoácidos, por uma dieta restrita em proteínas. Lembrando que para eu sintetizar essas proteínas, eu não como ferritina. Mesmo se eu comesse, eu não ia fazer. Aliás, eu até como sim. Quando eu como um fígado, quando eu como um pedaço de carne animal, quando eu como esses alimentos, eu estou comendo tudo aquilo que tem no animal, eu estou comendo um ser vivo, que morreu, né? Eu estou comendo um ser vivo. E eu vou engolir, eu vou absorver a transferrina inteira dele? Não. Como todo processo de digestão, eu quebro as proteínas e eu vou absorver aminoácidos. Então, essas proteínas, elas são sintetizadas pelo nosso corpo. São proteínas endógenas. Eu só vou conseguir sintetizar essas proteínas se eu tiver todos os aminoácidos que eu preciso disponíveis para aquela situação. Ok? Então, uma pessoa que tem uma alimentação deficiente, ele não consegue sintetizar essas proteínas em quantidade adequada. Vocês, daqui a pouquinho, vocês vão fazer avaliação nutricional. É o próximo semestre, avaliação nutricional? Hein, gente? Avaliação nutricional é no próximo semestre? Eu não sei. Quando vocês fizerem avaliação nutricional, vocês vão estudar essas proteínas. Eu trabalhava com paciente crítico, com paciente idoso, meus pacientes eram pacientes catabólicos. Normal, por exemplo, o nível de albumina é 3, 3,5. Os meus pacientes, miligramas por decilitro, enfim, aquelas marcações. Os meus pacientes, o nível de albuminas deles eram sempre mais baixos. Isso é muito comum em pacientes desnutridos, em pacientes idosos, em que a síntese dessas proteínas é diminuída. Aí vem a característica. Então, entenderam que são proteínas endógenas que são produzidas no nosso corpo e a produção dessas proteínas vai depender das condições da minha alimentação? Entenderam isso? Cada proteína dessa tem uma meia-vida. Por exemplo, a albumina tem uma meia-vida de 20 dias. Ou seja, a pessoa pode ter uma albumina baixa hoje, que ela vai retratar que há 20 dias atrás ela teve uma desnutrição, ela teve uma alimentação ruim. A ferritina, a transferrina, são proteínas que têm uma meia-vida curta, elas são ótimas para avaliação de estado nutricional, porque elas são produzidas a cada 3 dias. Olha o turnover dessas proteínas. Então, elas determinam um estado nutricional recente. Então, elas são muito utilizadas. Quando eu trabalhava no hospital, eu usava muito essas proteínas. Muito numas, porque elas são caras. Então, eles não gostavam muito de pedir esses exames. Mas a albumina era frequente, ok? Então, essas proteínas, elas determinam o estado nutricional do indivíduo. Se o estado nutricional piora, elas pioram também, ok? Até aí tudo claro? Só que essas proteínas, elas também são chamadas de proteína de fase aguda. Atenção para esse termo que vocês vão escutar muito. São chamadas de proteína de fase aguda. Olha o que acontece. E aí agora elas se diferenciam. Isso era muito comum com os meus pacientes. Às vezes eu vinha tratando um paciente para ele entrar num processo cirúrgico, e aí a gente dava enteral, às vezes colocava mais proteína, para tentar aumentar essa albumina do paciente, a albumina sérica dele, para melhorar o estado nutricional. E de uma hora para outra, às vezes na véspera dele fazer a cirurgia, como ele estava no hospital, ele pegava uma infecção. Quando ele
pegava uma infecção, a albumina dele fazia assim, ó, puf! Aí todo o meu trabalho tinha ido embora, e de um dia para o outro, a albumina dele caía assim, ó, pá, para 2. Por quê? A albumina é uma proteína negativa de fase aguda. Quando o paciente tem um processo inflamatório, a albumina aumenta. Ok? A ferritina, não. A ferritina, ela é o contrário. Ela é uma proteína positiva de fase aguda. Ela sobe. Então, o que está acontecendo hoje? Se a pessoa tem processos inflamatórios, essa ferritina, ela pode subir. Mas ela não pode ser um diagnóstico sozinho, ela não pode ser um diagnóstico isolado disso daí. Tem que fazer proteína C reativa, tem que detectar também o todo. Ah, mas Luciana, como assim que pode ter tanta gente com essa ferritina elevada? Como assim? Como assim é que nós estamos vivendo? Ontem mesmo eu estava observando isso, estava passando lá pelo centro, e a obesidade que está na população. E são dados epidemiológicos, mas aí foi observacional meu, como as pessoas estão obesas. Quando eu morei nos Estados Unidos, era muito comum, mas me assustava, porque era muito diferente. Aquela obesidade que a pessoa tinha dificuldade de andar, e a gente não tinha isso aqui, isso foi em 2013. Ontem eu vi pessoas assim, num nível de obesidade que estava muito parecido com o nível dos Estados Unidos. O que a obesidade ela causa? A obesidade, o excesso do tecido adiposo, é um processo inflamatório. Então, uma alta quantidade de tecido adiposo dispara uma série de citocinas, que são citocinas inflamatórias. Por isso é que é um dos fatores de lesão de endotélio, lesão cardiovascular, porque a pessoa vive num processo inflamatório, em maior ou menor magnitude. E nesse processo inflamatório, a ferritina pode subir. Então, o nível de ferritina, o nível dessas proteínas, ferritina, transferrina, albumina, mas no caso, ferritina e transferrina, elas não estão somente associadas ao metabolismo do ferro. Elas também são associadas a 2 outros fatores que são importantes. Estado nutricional, e a gente usa muito essas proteínas para avaliar estado nutricional. No caso da transferrina e da ferritina, o estado nutricional recente delas, porque são proteínas de meia-vida curta. Então, se ela está baixa, significa que esse paciente não está recebendo uma quantidade de proteína adequada nos últimos 3 dias, mas elas também podem significar um processo inflamatório ou outras complicações aí. Ok? Ok, gente? Então, a ferritina, ela só pode estar no nível certo, ela não pode estar baixa nem muito alta. Você tem uma margem para isso daí, tá? Eu não gosto dessas coisas muito rigorosas. E que eu acho que está muito perigoso. Igual uma amiga minha, encontrei com ela esse fim de semana, ela é neurótica porque ela está diabética. Mas por como assim você está diabética? Assim, minha glicose está em 90. Eu falei, 90? Luciana, não tem que ser 90, porque você já está chegando em 110. Eu falei assim, não, sua glicose pode ser até 110. Mas eu não sou pré-diabética. Eu falei, para, você está pré-doida. Aliás, ela já não estava pré, ela já estava doida. Entendeu? E aí fica uma piração, e daí a pouquinho a pessoa está tomando estimulador de produção de insulina, e o colesterol sobe. Então, eu estou vendo uma loucura para essas faixas aí. Você tem faixas. Agora, se você tem que avaliar um todo, o indivíduo, ele tem que ser avaliado como um todo. A pessoa tem uma boa alimentação. A gente não vai ter deficiência de proteína, a gente pode ter deficiência de ferro.
de uma forma geral, porque eu acredito que proteína, a alimentação de vocês passe. Ah, mas é porque então eu preciso tomar suplemento proteico? Não, duvida e dê o dó, tá? A quantidade de carne, a quantidade de que vocês comem carne, ovo, leite, não vai ter, não é cara. Agora o ferro pode ter, principalmente mulheres. Estou falando vocês mesmos, estou falando esse conjuntinho aqui da nossa sala de aula. Por quê? Porque aí ferro, ovo, leite são fontes ruins de ferro, não tem por que ter ferro no leite, né? Ferro é carne vermelha, tem que consumir uma quantidade de carne vermelha. Às vezes a pessoa não consome, se alimenta mal, usa outras fontes de proteína. Ovo também não é boa fonte de ferro. E não se alimenta de forma adequada, aí o nível de ferro tem proteína, mas o ferro está diminuído. Aí a ferritina da elevada, tem que ver, porque que é isso daí? Tem algum processo infeccioso, tem algum processo inflamatório, mas tem que estar muito elevado, tem que estar acima dos níveis. E tem um processo de decisão. Ela está elevada saturada ou está elevada insaturada também? Como que está essa ferritina? Porque não é só um processo inflamatório. Ela pode estar elevada buscando mais ferro, por uma deficiência de ferro, ou ela pode estar elevada, saturada. Então, é um processo, tem uma árvore de decisão aí, tá? E tá na moda isso, né? Análise de ferritina. Oi, gente. Luciana. Oi. Eu tenho uma dúvida que surgiu, ouvi falar muito também, ouvi em alguns artigos, falando que o consumo de fitatos, fibras, chá, né, cafeína, cálcio atrapalha na absorção de ferro, mas eu não entendi por quê. Em dieta, vê muitas as professoras falando que cálcio atrapalha na absorção de ferro porque compete o mesmo receptor, mas parece que não, né? Não entendi isso. Existem algumas... Aí é biodisponibilidade. Porque nós temos receptores ali que são específicos para o ferro. Não sei se eles são os mesmos para o cálcio, tá, Natália? Eu não vi isso daí. Se é exatamente o mesmo. Não sei. Mas o que pode acontecer também? A fonte de cálcio pode interferir na passagem do ferro 3 para o ferro 2. Isso sim. Fitato, oxalato, todos esses elementos, eles vão prejudicar a absorção do ferro porque eles se ligam ao ferro. Mas vejam, o ferro M passa ileso por tudo isso. Por quê? Porque ele está dentro desse arcabouço orgânico e aí o ferro do grupo M, né, esse ferro orgânico, ele é absorvido por um transportador específico para ele. E ponto. Ele entra inteiro. Agora, o ferro inorgânico, sim. O ferro inorgânico, ele está à mercê de tudo que está acontecendo no trato gastrointestinal. O ferro inorgânico, ele está na forma 3+, ele precisa passar para a forma 2+. Leite não é um bom alimento para fazer esse ferro passar de 3 para 2. Vitamina C, sim. Ao invés de você tomar um copo de leite, se você tomar um copo, uma limonada, um suco de laranja, com certeza você está favorecendo a passagem desse ferro 3 para ferro 2. O leite não vai fazer isso. Tá bem? Então, pode ser por isso daí. Fitato vai ligar no ferro. Ele se liga no ferro de uma tal forma que ele vai segurar esse ferro durante todo o trato gastrointestinal, independente se esse ferro passa para 2, para 3, esse ferro vai ficar ligado no fitato e ele vai sair do outro lado. Oxalato é a mesma coisa. Então, os alimentos de origem vegetal, ele tem essa capacidade de, eles são quelantes, mas eles não são quelantes positivos, eles são quelantes negativos. Quando a gente estuda biodisponibilidade, tem uma série de relações. Aumenta um mineral, você diminui,
você dificulta a absorção do outro. Pode ser por receptores, sim. Eu não vi, não cheguei nesse nível de revisão para avaliar esse mesmo receptor, e nas revisões que eu fiz não falava disso daí, que esse mesmo receptor, ele também é o receptor para XYZ. Mas eu sei, porque já teve época que não é o meu estudo, não é o forte do meu trabalho, não é biodisponibilidade de minerais, porque eu acho que isso não é um trabalho, é um estudo que para mim não é muito de Deus, não, o negócio é complicadíssimo, porque aí começa assim, esse aqui interfere nesse, que vai interferir no outro, que vai interferir naquele, sabe? E eu não gosto muito dessa parte. Então, mas eu sei que existe uma complexidade muito grande aí de um mineral interferindo no outro. Daí que a alimentação, ela tem que ser variada e dividida ao longo do dia. Porque aí, num momento, você consome um alimento num tipo de refeição, que pode ter um tipo de competição ali, no outro, com uma outra variedade. Entendeu? Que é o que se discute também das cápsulas desses minerais, porque aí você tem todos eles juntos numa refeição. E aí você tem uma grande quantidade de ferro, você tem uma grande quantidade de cálcio, de magnésio, se um não prejudicaria a absorção do outro. Pode sim, um pode prejudicar a absorção do outro, mas mesmo um prejudicando a absorção do outro, a quantidade que a gente tem de cobre, ela é tão mais alta que mesmo que você tem isso aqui de cobre, vamos supor, tá aqui em cima, aqui tem um outro mineral, esse daqui pode prejudicar a absorção do cobre, prejudica isso, você ainda tem isso aqui para ser absorvido. Então, se você tem um paciente com deficiência de cobre, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, esse suplemento, mesmo que você não consiga absorver todos os elementos por conta da biodisponibilidade, por conta da competição entre eles, você ainda se beneficia do que você está recebendo ali. Entendeu? Por isso é que eu não... tem muita gente que é contra, porque aí já acha que não absorve nada. Absorve sim. Totalidade? Não. Mas aquilo que você consegue pode contribuir para aquele paciente. Agora, isso daí é um estudo... Tem pós-graduações só sobre biodisponibilidade para entender como esses receptores aí se relacionam. Você gostou de um receptor, né, Natália? Eu foquei muito. Isso é interessante. Isso daí é mecanismo. Eu gosto muito disso, é entender o que está acontecendo ali. Aí já ia entrar assim, o que mais que esse receptor interfere? Outra coisa também, entender que são 2 sítios diferentes, gente. Lembra quando a gente viu a absorção de glicose? Isso talvez te ajude, tá, Natália, que eu vou falar agora. Pode te dar uma luz nos seus estudos. Lembra quando a gente via a absorção de glicose? A glicose é absorvida no intestino. Qual que é o sistema de absorção da glicose? É o SGLT1. Lembram disso? Que o sistema de absorção da glicose era o mesmo do sistema de absorção da galactose, que precisava de 2 sódios, era um sistema de cotransporte, 2 sódios, uma glicose, e a glicose entrava. Tranquilo. Isso no intestino. Aí o sistema de absorção da glicose, aí a glicose é absorvida, sistema de circulação enterohepática, vai para o fígado e é jogada na circulação. E aí nós temos várias células com sistemas de absorção de glicose diferentes. Por exemplo, tecido adiposo e tecido muscular. Como que a glicose é absorvida? GLUT4, que depende da insulina. Hemácias, depende de insulina? Não, porque a hemácia ela só usa glicose, então é um glúteo que não depende de insulina. A hemácia recebe continuamente glicose, mesmo que o paciente esteja, mesmo que você esteja em jejum. Você pode ficar 2 dias sem comer nada de glicose, que a sua hemácia não depende de insulina, sua hemácia vai continuar recebendo. Então,
cada célula vai ter um sistema de absorver glicose. No caso do ferro, nós temos um sistema de absorção de ferro no enterócito, que vai ser disparado, que vai ser aumentado por maior expressão dessas proteínas aqui, que vão ser de acordo com o que é visto aqui no sistema basolateral. Mas isso no enterócito. No corpo, olha, no enterócito, o ferro vem de onde? Vem da dieta. E aqui eu tenho o ferro M e o ferro livre. No corpo, as minhas células musculares, as suas células musculares, não é? Seu tecido hematopoético, enfim. As suas células vão precisar de ferro, ok? Para colocar na mioglobina. Esse ferro, na sua célula muscular, quem que vai entregar esse ferro? É a transferrina. Então, as nossas células musculares, que estão dentro do nosso corpo, né, porque já foi absorvido, as nossas células musculares, elas vão receber o ferro que vem que está passando pela circulação, que vai ser entregue a ela pela transferrina. Então, aí aqui nessas células eu tenho um sistema de receptor para a transferrina. Então, a transferrina está ligada no ferro, vai se ligar nesse receptor, esse pacote ferro-transferrina vai ser todo endocitado, vai entrar inteiro dentro da célula, o ferro fica e a transferrina volta. Isso é muito bonito. Então, eu tenho, depois que o ferro entra no meu corpo, depois que ele passou pelo enterócito, depois que ele caiu na circulação, é a transferrina que vai levar esse ferro para as minhas células musculares, ou para os estoques. Então, a transferrina aí que é o distribuidor de ferro para que as minhas funções celulares continuem acontecendo, porque eu preciso de ferro lá no meu citocromo. Eu preciso de ferro na minha mioglobina. Por que eu preciso de ferro na mioglobina? Vocês já pensaram nisso? Por que eu preciso de ferro na mioglobina? Hein, gente? Vamos dar uma conversada nisso. Por que eu preciso de ferro na mioglobina? Porque às vezes a gente fica lá discutindo detalhe e não está lembrando. Por que eu preciso de ferro na mioglobina? Eu sei que ela liga a um oxigênio, mas eu não sei o porquê, não. Olha, por que eu preciso de ferro na hemoglobina? Onde que a hemoglobina está? Nas hemácias. Na hemácia. Por que eu preciso de ferro na hemoglobina? Para ligar com... Ela liga com 4 oxigênios. Para ligar no oxigênio. Esse oxigênio vai para onde? No caso das fibras musculares, né? Como é que esse oxigênio vai entrar na fibra muscular? Como que a fibra muscular guarda esse oxigênio dentro dela? É a mioglobina. Então, gente, muita atenção nisso. Nós estamos estudando detalhes, a gente está prestando mais atenção na rede que no mar. Sabe aquela coisa lá, aquela música lá pode parecer piegas isso, mas isso é muito comum acontecer. A gente prende no detalhe e não entende o todo. Eu tenho um oxigênio que está lá na célula vermelha, que está na hemoglobina. Esse oxigênio ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para a fibra muscular. Então, ele sai de um grupo M para outro grupo M. Ele sai da hemoglobina e vem para a mioglobina. Então, as minhas fibras musculares, tudo bem que eu não tenho muito, mas eu tenho, as minhas fibras musculares vão receber oxigênio. De que forma? Eu tenho que ter mioglobina nas minhas fibras musculares. A transferência a transferência da célula vermelha, a transferência da hemácia para o meu músculo.
Como que a minha célula vermelha recebe um oxigênio, gente? Alô? Como que a minha fibra muscular recebe um oxigênio? Quem que é o agente que vai capturar esse oxigênio lá da célula da hemácia? A mioglobina. Quem? Mioglobina? A mioglobina. A mioglobina. Então, por isso é que a carne é vermelha. Por isso é que a carne é vermelha, é da mesma cor do sangue. O sangue não é vermelho? A carne é de que cor? É vermelha também. Por quê? Porque ela tem mioglobina. Um tem hemoglobina, que é da hemácia, e a fibra muscular tem a mioglobina. O oxigênio sai da hemácia e vai para fibra muscular. E aí, a mioglobina pega esse oxigênio, e aí esse oxigênio vai lá para a cadeia de transporte de elétrons receber os hidrogênios. Então, a forma de tudo isso é para transferir o oxigênio que eu estou respirando, que vai para o pulmão, que é transportado pela hemácia, o oxigênio vai ser captado pela célula vermelha lá na hemoglobina, na mioglobina, e aí o oxigênio vai para a mitocôndria. Então, tudo isso daí é para levar o meu oxigênio para onde eu preciso, porque eu sou um ser aeróbico. Se você ficar embaixo d'água, você vai morrer afogado, porque você precisa do oxigênio constantemente. Ele é tão importante que você respira. Sem ele, você morre dentro de pouco tempo, porque você precisa do oxigênio para produzir ATP lá na mitocôndria para você manter a sua vida. Quem vai levar esse oxigênio todo é a hemoglobina dentro da hemácia e quem pega é a mioglobina dentro da célula. Sem esse transporte todo, você morre. Professor, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se pega num detalhe, mas está esquecendo que tem uma coisa, assim, no geral disso. Oi, fala. os vegetarianos têm que fazer suplementação de ferro? O que você acha? Acho que sim. Depende. Depende. Sim, sim, porque aí, inclusive, tem o ferro quelado, né? Muitos ferros que são comprados aí de boas fontes são ferros que são ligados a proteínas. Olha, o ferro não é obrigatório, assim. Por quê? Porque você tem ferro nos vegetais. Só que vitamina B12. Vitamina B12, ela tem que ser suplementada. Nós temos uma produção de vitamina B12 pelas nossas bactérias intestinais, temos, mas ela é insuficiente. A vitamina B12 é encontrada somente em fontes animais. Agora, leite também, leite você encontra vitamina B12. Então, vitamina B12 é algo complexo aí, apesar dela ser sintetizada pelas bactérias. Agora, o ferro, ele é encontrado em fontes vegetais. Só que você tem que ter uma alimentação muito cuidadosa. Você tem que consumir muitos vegetais para achar aquela fonte de ferro. Então, vocês, alunos, né, resolvem, é uma idade que todo mundo passa por uma fase de ser vegetariano, né? Eu também já passei por essa fase, é muito comum nessa fase. Tem vários alunos que normalmente passam, orientados mesmo. Aí tentam ser vegetarianos. Beleza, uma experiência válida. Só que, às vezes, como alunos, pela rotina de vida que vocês têm, vocês não conseguem manter uma dieta dessa. Porque para você manter uma dieta vegetariana, para você ter a quantidade de ferro que você precisa, você não vai poder comer pão, arroz, macarrão. Ah, mas eu como feijão. É pouco. Você tem que ter uma alimentação extremamente cuidadosa. Você tem que consumir uma quantidade de vegetal muito grande, de vegetais folhosos.
sucos, tem que ser muito variado. Tem que ser uma coisa assim, que a pessoa tenha uma dedicação para aquela alimentação. Entende o que eu estou querendo dizer? Não dá para ser assim, eu sou vegetariana e hoje eu como pão no café da manhã. Aí no almoço eu não como carne, aí eu vou comer, mas eu também não tenho verdura, e eu também não estou com vontade de comer verdura, aí eu vou comer arroz e macarrão. E aí fica uma alimentação muito baseada em carboidrato, ou se come verdura, vai comer só um pouquinho, uma folhinha de alface, um pouquinho de tomate, aí não é suficiente. Você tem que ter um pratão de vegetais associado a frutas cítricas, fontes de vitamina C, você tem que ter uma alimentação ao longo do dia inteiro, aí você consegue. Mas você percebe que é diferente, que você tem que ter uma alimentação que você se dedique a ela. E no dia a dia, não é fácil. Eu não sei se alguém de vocês aí já conseguiu, já teve uma alimentação dessa. É possível? Mas não é uma coisa assim. Você tem que ter feito compra, você tem que ter aquilo ali. Você vai comer em restaurante, são restritos em folhosos, as saladas são feias, porque não é um hábito nosso do brasileiro fazer muita. A salada do brasileiro é alface, tomate, nunca vi, tomate em rodela e ainda põe por cima daquelas folhas de alface, aquela coisa horrorosa que tem cara de PF, né? Isso daí não é uma salada variada, bonita, cheia de molho. Professora, no caso da dificuldade de absorção, por conta dos fitatos e oxalacetato, usar aquelas estratégias para reduzir... Oxalacetato é lá o que recebe no ciclo de Krebs. Ah, tá. Usar algumas estratégias para reduzir esses componentes, como, por exemplo, deixar o feijão de molho por 12 horas ou ferventar o espinafre, ajuda a aumentar a absorção do ferro? Ajuda nada. Se você ferventa o espinafre, aí você vai ter aquele caldo verde indo embora, aí você tem a clorofila indo embora, aí você tem magnésio indo embora, aí você está perdendo outros elementos que você também precisa deles. Entendeu? Não tem como você tirar isso do alimento. Não tem, até porque ele já está ligado lá desde o alimento. Deixa o feijão de molho, não. Não vai interferir. Cozinhe bem o feijão, porque aí você vai aumentar a disponibilidade, até porque é uma leguminosa. Não vai fazer uma refeição, eu lembro que lá em Viçosa, no refeitório, durante o almoço a gente recebia um copo de leite. Devia ser o quê? Ao invés de ser um copo de leite, devia ser um copo de suco de laranja. Um copo de leite, olha, na hora do almoço. Por sinal, eu adorava, porque vinha uma goiabada pastosa, misturava no copo de leite, eu tomava uns 2 copos de leite no almoço. Entendeu? Então, é mais da variedade. Isso daí tá perfumaria, sabe? Tá achando que você tá mexendo, não mexendo em nada. É quantidade mesmo. Vegetariano tem que comer quantidade, é aquele pratão cheio de vegetal. E diversificado. Não dá para ser gracinha, não. Aí a pessoa vai ter cansaço. Vai ter queda de cabelo, lógico, tecidos de alto turnover, você já não consegue multiplicar, porque você vai interferir na produção de energia do seu corpo. Você está interferindo na captação de oxigênio pelas suas células, porque você está interferindo na hemoglobina. Na hemoglobina, você está interferindo na mioglobina. Então, suas células vão captar menos oxigênio. Se as suas células captam menos oxigênio, a sua oxidação e a produção de ATP pela cadeia de transporte de elétrons vai ficar comprometida. Então, você é um indivíduo que vai entrar em fadiga. Mas Luciana, eu posso comer mais proteína. Não importa, proteína é para síntese. Até para síntese você vai ter dificuldade. Você precisa para combustão. Combustão é o quê? Transformar aquele conjunto de carbonos, seja do ácido graxo, seja da glicose,
seja da cadeia carbônica, em estruturas de um carbono, que é o CO2. Então, acho que a gente está passando toda essa disciplina de nutrição e metabolismo, pensando assim, você está pegando estruturas que têm muitos carbonos, glicose, 6, ácidos graxos, 18, seja lá quantos, proteínas, suas cadeias carbônicas, combustão, com oxigênio, recebendo ao final os hidrogênios do FAD, H2 e do NADH, e todas essas estruturas transformando em uma só, com um carbono, que é o CO2. Então, a forma como essas estruturas serão eliminadas no nosso organismo após combustão é pelo nariz, tá? Esse é o processo de respiração. Você consome oxigênio, leva o oxigênio para as suas células, combustão dos nutrientes potencialmente energéticos, aqueles elementos que você precisa, CO2, e da mesma forma que você levou oxigênio na hemoglobina, que aí é a oxihemoglobina, que você está levando oxigênio, e a mioglobina, que aí é a oximioglobina, você está voltando com CO2, formando a carboxihemoglobina e a carboximioglobina. Então, da mesma forma que você tem um transporte de oxigênio, você tem uma retirada de CO2 do seu corpo. Guardem isso. Nós somos seres aeróbicos, isso é tão importante para a vida que se você ficar um pouquinho de tempo embaixo d'água, você morre afogado. Eu te respondi? Opa, respondeu sim, professora. Obrigada. Porque eu não sei se durante a sua pergunta eu pensei em fechar desse jeito. Eu falei assim, e o que ela perguntou mesmo? Não, mas respondeu sim, obrigada. É que eu já Você percebeu que eu viajei, Luísa? Bastante, mas ajudou. Não, mas eu queria fechar essa disciplina vocês pensando isso. Leva o oxigênio com oxihemoglobina, oximioglobina e sai CO2 como carboxihemoglobina, carboximioglobina, que é o resultado de todo o catabolismo que a gente viu aqui. As vitaminas e os minerais, eles vão fazer parte desse processo metabólico. Niacina, NAD, riboflavina, não falei aqui só algumas coisas. Então, é um processo mecânico para que tudo isso daí funcione. E para isso daí nós armazenamos alguns minerais, nós vamos armazenar as vitaminas, que são componentes orgânicos. E aí nós temos as formas de obtenção de energia. Sem essa energia, não existe jeitinho para metabolismo. Sem essa produção de energia, você entra em fadiga. Se eu subir um lance de escada correndo, eu não aguento, porque minha capacidade cardiorrespiratória é péssima. Então, eu não consigo levar oxigênio. Eu posso comer um pote de Megamess. Né? Nem sei se existe mais Megamess. Eu posso consumir o que for. Não vai entrar em fadiga. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu não consigo levar oxigênio para oxidar, para produzir energia para as minhas atividades. Não existe o corpo se adaptar porque falta ferro. Aliás, ele se adapta. Ele se adapta cansando, ele se adapta diminuindo as dificuldades. Ele se adapta levando o corpo para um processo de saúde, doença. Tá bem? Mais alguma dúvida? Olha, gente, entendam bioquímica. Aprendam a estudar, que acho que vocês estão fazendo bem. Hoje nós temos poucas pessoas aqui, 14, ainda mais que a gente não está tendo obrigatoriedade de chamada, mas cuidado na vida profissional de vocês. Não sejam rasteiros, rasos, porque todo mundo hoje vai falar, é a coisa mais comum, como uma castanha no café da manhã, o que é isso? Por que está comendo a castanha? Para com essa bobagem, entendeu? O que tem? Por que eu estou fazendo isso? Desenvolva o pensamento metabólico, não tenham medo dele, estudem. Saiba estudar, estuda com profundidade. Senão você vai ser rasteiro. Pensa que tipo de profissional que você quer ser. Você já está se tornando ele, tá bem? Ontem vocês me desculpem.
que eu tinha marcado para ontem, depois eu pensei assim, eles não sabiam que era feriado, eles não vão querer ter aula. Se eu soubesse que vocês estavam disponíveis, eu teria dado, porque eu fiquei, inclusive, muito feliz de vocês, num dia de feriado, vocês quererem ter aula, porque já tinha passado do tempo. Estou muito feliz de estar dando uma aula para vocês hoje, no meio de um feriado. Muito. Porque é isso que deixam, assim, é ver que vocês estão interessados no processo. Professora, no começo da aula você estava falando de lipídios, eu esqueci de perguntar. Me surgiu uma dúvida, não ficou tão claro para mim isso, eu não consegui, se estava explicando isso no livro, na apostila, eu que não consegui pegar mesmo. Tudo mas bem. A beta-oxidação, ela só vai acontecer em jejum? Luísa, o que é a beta-oxidação? É a quebra da cadeia de ácido graxo livre em cadeias menores de 2 carbonos? Não são cadeias menores, são 2 carbonos. Exatamente isso. É a quebra do ácido graxo em acetil. Professor, eu tenho que saber isso? Tem. Vocês têm que saber isso para vocês discutirem. Quando vocês forem discutir em dietoterapia, quando vocês estiverem discutindo no hospital, esse paciente está usando metabolizando lipídio, isso vai fazer parte da discussão de vocês, principalmente se vocês trabalharem com um paciente crítico. É isso aí, Luísa. É um ácido graxo quebrando em estruturas de 2 carbonos, que são os grupamentos de acetil. Quando que eu vou quebrar esse ácido graxo? Em que situação? Quando eu tenho uma refeição e eu tenho um consumo de glicose, o que eu disparo no meu corpo? Vejam que eu não tenho só a hora da glicose e a hora do jejum. Eu tenho um controle ali de 2 hormônios. Quais são? Insulina e glucagon. Quando a gente consome mais glicose, você aumenta a insulina. E o que a insulina dispara para a célula? Qual que é o aviso que ela dá? Tem glicose. Usa glicose. Tanto que a insulina já dispara os glúteos 4, a exposição dos glúteos 4, a glicose entra na célula e ela vai disparar a via glicolítica. Se ela dispara a via glicolítica, a sinalização da insulina vai falar o quê? Para o ácido graxo. Mantenha esse ácido graxo guardado aí, porque agora é a hora de utilizar a glicose. Então, quando a gente fala que a insulina causa um aprisionamento do ácido graxo, eu estou falando que a insulina está falando assim, usa a glicose, porque é o que tem, agora é época de banana, é a época da glicose, e guarda a oxidação desse ácido graxo para um outro momento. Quando eu falo guarda a oxidação desse ácido graxo, eu estou me referindo a segura a beta-oxidação. Não vamos oxidar esse ácido graxo agora, tá? À medida que a glicose diminui, a insulina diminui e aumenta a glucagon. À medida que vai aumentando o glucagon, não entra glicose na célula, mas a célula continua viva. Eu estou fazendo algumas perguntas escrachantes assim, mas às vezes elas são importantes para a gente se situar no processo metabólico. A sua célula continua viva? Sim. Sim. Se a sua célula continua viva, significa que a sua célula continua produzindo ATP, energia química? Sim. Mas se não está entrando glicose agora, porque os glúteos estão internalizados, se eu estou no momento do glucagon, como que essa célula está obtendo energia? Como que essa célula vai obter energia agora? Aí ela vai ter que usar outros mecanismos, né, de obtenção de energia. Por exemplo, não está entrando glicose. Neoglicogênese? Neoglicogênese é síntese de uma nova glicose. Eu estou falando produzir ATP. Como que ela vai produzir ATP agora? Oxidação de ácidos graxos? Exatamente, Luiz. Então, eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio. Olha,
Estado alimentado, tem glicose, entrou insulina, a insulina vai falar, via glicolítica, segura ácido graxo aí. Então, estado alimentado, via glicolítica, ativada, e beta-oxidação inativada. Diminuiu insulina, glicose não entra na célula, a célula precisa continuar produzindo energia, glucagon entra, aí o glucagon proporcionalmente aumentou. O que o glucagon mostra para a célula? Fosforilando tudo. Ele mostra para a célula o seguinte, não tem glicose agora. Então, se não tem glicose, a via glicolítica fica inativada. O que vai utilizar nesse momento? Gordura. Então, o glucagon dispara o uso de lipídio, beta-oxidação. Então, quando você está dormindo, que você está em jejum, a sua insulina está diminuída e seu glucagon está elevado. Você vai utilizar, você acorda viva porque você utilizou lipídio dormindo. Não muito, porque você teve um sono tranquilo, porque dormindo a gente também não gasta muita energia, ok? Porque senão alguém vai pensar assim, então se eu dormir mais, vai ser melhor. Não, porque você não está gastando muito, mas está gastando suas necessidades básicas. Você acorda vivo, como todos nós acordamos hoje, mas nós saímos de um momento de jejum. Então, durante o jejum, nós vamos utilizar beta-oxidação. Lipase é para quebrar triglicerídeo liberando ácido graxo. A beta-oxidação é oxidação do ácido graxo, liberando acetil, e aí o acetil entra no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs estará sempre envolvido. Aliás, quando eu falar de lipídio, obrigatoriamente é ciclo de Krebs. Lipídio, ele sempre vai demandar via oxidativa, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. Estudem mais essa parte, terminem isso. Tem lá, eu gosto muito daqueles esquemas do Champ, sabe? Que fala, o que eu... Sabe aqueles desenhos dele? Que fala assim, agora está acontecendo isso, o que está disparando? Esquemas mesmo. Respondi, Luísa? Respondeu sim, obrigada, Luciana. Então, dormindo, você poupa glicose, que vai ser utilizada sistema nervoso, hemácias, e células musculares e tecido adiposo vão utilizar lipídio. Ótima pergunta. Mais alguma coisa? Professora, a beta-oxidação acontece junto com a lipólise? Ou não? Sim ou não? Porque nós temos ácidos graxos dentro das células. Agora, à medida que você tem um gasto disso daí, vai depender do nível, tá? Quando eu estudava, eu tinha muito essa dificuldade. A lipólise que você está falando, a mobilização de tecido adiposo pela lipase hormônio sensível. Você vai mobilizar lipídio do seu tecido adiposo à medida que você tem uma demanda maior por esse lipídio. Para isso, daí você precisa estar no estado de jejum. Qual que é a sua intensidade de jejum? Então, você emagrece com a boca fechada? Você tem que diminuir carboidrato. Ah, mas Luciano, se eu fizer a dieta low carb, você vai diminuir a insulina e vai aumentar glucagon, mas você vai causar um estrago, porque você vai induzir seu corpo a fazer neoglicogênese. Não é um processo fisiológico, não é uma dieta que se mantém. Eu detesto essa dieta, eu acho isso ridículo. Eu, particularmente, tá? Euzinha. Porque não é um processo natural, você não consegue manter uma dieta low carb. O que é isso? O que se aprende num processo de alimentação desse? Então, a pessoa perde peso e depois ela tem uma grande chance de ganhar, porque ela não aprendeu a se alimentar, ela não adquiriu o hábito. O que era a sua pergunta mesmo? Da lipólise, eu entendi.
Entendeu? Então, assim, você vai mobilizar tecido adiposo à medida da intensidade do seu jejum, ou da continuidade do seu jejum. Eu preciso de 2.000 quilocalorias de nutrientes energéticos. Se eu consumir 1.500, esses 500 aqui eu vou tirar das minhas reservas. Entendeu? Então, você diminui, aí você não tem assim, agora é só insulina, ou agora é só glucagon. Lembra disso daqui, ó, proporção. Sabe quando você está dirigindo que você controla freio com embreagem, acelerador com embreagem? Vocês dirigem? Sabe aquele ponto assim? Você vai colocar mais de um, mais do outro, dependendo do tamanho do morro. Ok? Ou se você está arrancando. Acelerador, embreagem, insulina e glucagon. Você não tem só um ou só outro. Pode até ter, mas aí é uma situação mais intensa. Mais intensa. Aí você tem, sim, um jejum prolongado, aí você tem uma maior intensidade de glucagon durante a noite. Mas no dia a dia, você está consumindo menos, está consumindo mais, isso daí você vai flutuando. À medida que você tem o maior tempo com glucagon mais elevado em predominância, você vai ter maior mobilização. Por isso que se você fica de dieta, você emagrece. Em compensação, se você se empanturra se você precisa de 2.000, você come 2.500, principalmente de carboidrato, você vai sintetizar lipídio, que aí você já dispara a insulina, que ela é lipogênica. Glucagon é lipolítico. Agora, tem como a pessoa fazer uma dieta para alguém sem saber isso? É raso, é pobre. E com pouco de tempo você sabe com que profissional que você está trabalhando, só pela profundidade em que ele discute um caso, pelo entendimento do momento metabólico, que são os fisiologistas, né, o nutricionista que sabe isso daí. E tem mercado para ele, e muito. Agora, para aquele que sabe o que todo mundo sabe, inclusive a dona Maria da esquina, não tem não. Estuda, gente, estuda, continua do jeito que vocês estão fazendo, tá? Mais alguma dúvida disso? Eu estou achando ótima essa conversa. Professora, mas aí só para complementar o que você estava explicando para mim na minha pergunta, aí você falou que, por exemplo, tá de noite, aí você está realizando a beta-oxidação, porque você está gastando energia mesmo dormindo, sem glicose no sangue, só que aí vamos... Você tem glicose, tem a sua glicemia, só que a glicemia vai ser direcionada para o sistema nervoso central, aquelas células que dependem daquilo ali, as suas hemácias, que só usam glicose, porque não tem mitocôndria. Desculpa, te interrompi. Continua, Luísa. Não, imagina. Aí, vamos supor que você queira intensificar esse processo de beta-oxidação. Você teria que aumentar a sua necessidade de energia. Então, por exemplo, fazendo algum exercício sem se alimentar antes, isso aumentaria, faria com que esse processo se intensificasse ou não? Você pode se alimentar. Sim, sim. É balanço. É balanço, Luísa. Você precisa de 500 quilocalorias. Você precisa de... Vamos mudar. Você precisa de 300 quilocalorias para uma determinada atividade, tá? Para caminhar. Sei lá, eu não sei quanto que gasta, estou chutando, estou colocando só para andar do lugar X para o lugar Y, você gasta numa caminhada aí 300 quilocalorias, tá? Estou chutando, tá bem? Aí, você resolve, e aí você consome as 300 quilocalorias para aquilo ali de nutrientes energéticos. Você consome a quantidade de carboidrato, proteína e lipídio para você fazer esses 300 quilocalorias. Estamos juntos? Então? Sim. Aí você resolve correr. Correndo, você passa a gastar 400 quilocalorias. Você tinha consumido quanto de nutriente energético? 300. E esse que está faltando, você vai tirar de onde? Do seu lipídio. Por quê?
Porque você já gastou aquela glicose, o seu glucagon já começou, durante aquele processo ali, você já gastou a glicose, seu glucagon já elevou, é um processo dinâmico, entendeu? Entendi. Aquela glicose ali já foi captada, precisou, ficou um gap ali de 100. Aí, da onde que vem aquele 100? Os lipídios. Os lipídios. Isso daí você manteve a mesma dieta, que era 300, não era 300? E você passou a gastar 400. Estamos juntos, Luiz? Sim. Aí você, ao invés de fornecer 300, você diminui, você coloca 250. O seu gap, a sua necessidade aumentou. Entendeu? Então, a pessoa não precisa estar de jejum, porque a gente usa esse termo jejum, estado alimentado, para ser didático pedagógico. Não é o momento de jejum, tá? Estou entendendo, esse termo é perigoso. Pensa que você tem um equilíbrio entre insulina e glucagon. À medida que você diminui a sua ingestão, você vai diminuir a insulina e vai aumentar a glucagon. Se a sua quantidade de glicose vai diminuindo mais fortemente, o seu glucagon vai aumentando mais abruptamente. E aí você vai precisar de mais lipídio, você vai precisar de mais quilocalorias. Quanto que vai ser mobilizado? Depende da sua demanda. Então, você não precisa estar de jejum completamente, 100%. Não. Até porque isso daí vai diminuir o seu rendimento, tá? Mas você pode consumir a menos. Quer ver? Eu resolvo fazer atividade física. Isso é muito comum. Aí eu tomo café, com pão de queijo, com pão, tudo bonitinho, que aí fala queijo branco, né? Porque todo mundo fala que é queijo branco, não sei. Tudo bem? Vou fazer atividade física. Aí eu volto da atividade física, legal, gastei um tanto, naquele momento, aumentou a minha necessidade, entrei em via aeróbica, enfim, tudo aquilo lá. Aí eu saio da minha atividade física e aí eu passo na lanchonete, eu como uma tigelona de açaí, bastante açúcar, ponho leite em pó, que fica uma delícia. E aí? Você consumiu tudo que já estava lá. Você vai ter sua insulina subiu, aquela quantidade de carboidrato toda está sobrando, está acima daquilo que você precisa. O que você vai fazer com essa glicose? Essa glicose vai produzir acetil e vai produzir ácido graxo. Então, você está mobilizando tecido adiposo? Não, você está aumentando seu tecido adiposo. Então, muito cuidado com isso daí, porque suplemento pode engordar. Suplemento é nutriente. Se aquele nutriente está acima daquilo que você precisa, ele vai produzir lipídio, porque o seu corpo funciona assim na evolução, para guardar tudo que pode. Ele não entendeu que você colocou uma roupa de ginástica e você quer ficar bacana. Ele entendeu que você consumiu a mais e que aquilo ali vai armazenar para lipídio, porque vai que uma hora você é nômade e você passe pelo deserto. Seu corpo pensa assim, seu corpo está lá na época do deserto, ele não está na época da malha da ginástica. Tá? Te expliquei, Luísa? Tá claro? Tá bem claro, sim. Muito obrigada. Eu estava com dúvida nessa parte. Jejum não precisa ter o jejum. Embreagem e acelerador, tá? É proporção. A intensidade dos dois. Entendi, sim. Obrigada. Imagina. Tá bom? Essas perguntas estão boas para fechar a nossa disciplina. Mais alguma dúvida, gente? Não? Podemos fechar a nossa disciplina, porque aí agora fechou tudo, hoje termina o prazo de todas as atividades, e eu quero ver se esse fim de semana eu finalizo isso.
Tudo bem? Aqui, tivemos um semestre completamente atribulado, né? Começamos no início do ano, eu ainda estava querendo fazer chamada, lembra que eu falei assim, vou fazer chamada, cheguei a fazer chamada algumas vezes. Estamos terminando nosso semestre em 16 de outubro, nunca vi uma loucura dessa. Mas nessas adversidades todas nós aprendemos novas formas de trabalho, vocês também. Quem quis, quem aprofundou, outros não, também aí permitiu que cada um seguisse os seus interesses. Descobrimos novas formas. Importante estar todo mundo com saúde. E quem teve interesse, quem quis, cada um tem os seus motivos. Eu acho que teve como a gente estudar. Gostei das discussões. Admito que não foi fácil eu ficar dando aula aqui. Eu gosto de interagir muito com turma, eu pergunto, eu pulo. Mas muitos participaram. Tivemos discussões muito interessantes. Foi, de qualquer maneira, com adversidades, sem adversidades, as adversidades me trouxe aprendizagem, eu nunca tinha dado uma aula assim. Hoje eu já estou pegando o jeito. Agradeço muito a vocês, viu? Turminha joia, aprendi muito com vocês me mandaram material. Ontem eu fiquei aqui estudando, eu falei assim, nossa, que bacana, estudando em cima de material que aluno me mandou, e outras dúvidas, e procurando outras dúvidas, responder outras dúvidas que nós tivemos durante o semestre, questões que foram levantadas por vocês. Então, é um semestre que eu aprendi muito. Muito obrigada, viu? E nós vamos encontrar nas próximas disciplinas. Continuem estudando isso. Tá bom? Vocês são uns fofos, tá? Obrigada de todo o coração, do fundo do coração. Muito obrigada mesmo, tá?